Boa noite, pessoal. Boa Nós noite. vamos começar mais um encontro, né, do Estudos. Leon Denis fala aos jovens, do Adeilson Salles. Então, a gente começa sempre com uma prece, e aí a gente vai fazer a apresentação das meninas, tá bom? Que estarão aqui conosco hoje. Vou tirar minha câmera, porque eu vou fazer a prece, eu não quero que ninguém me veja, para todo mundo se concentrar aí. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente, o nosso sentimento ao plano maior, agradecer, Senhor, por mais um dia, por estarmos reunidos em Seu nome, para que possamos compartilhar seus ensinamentos, que seus ensinamentos cheguem a cada lar que esteja precisando, que chegue a cada família, que possa se alastrar, e os sentimentos aqui formados, Senhor, que possa permanecer conosco durante a nossa semana, durante os nossos dias, e que nos ajude a passar por cada provação que tenhamos que passar. Fique conosco, nos intuindo, nos auxiliando, hoje e sempre. Que assim seja. Aí, galerinha, nós estamos aqui hoje, então, com a Lari e com a Gabi, do DM3, e elas que vão se apresentar. Oi, pessoal, boa noite para quem chegou um pouco depois. Bom, eu sou a Larissa, eu sou de Franca. Eu atualmente, estou como secretária administrativa do Departamento de Mocidade da Terceira Assessoria, DM3. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, da gente poder compartilhar mais essa noite. Bem gostoso, nós também estamos muito felizes com a sua presença. Gabi? Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi, então, né? Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi, então podem usar. Eu também, atualmente, também estou fazendo parte do Departamento de Mocidades, da Terceira Assessoria, né? E estou como secretária de doutrina. A gente cuida dos estudos nos eventos aí. Então, estou muito feliz também de estar aqui. Fiquei muito feliz já com o convite. Então, desde então, agora, super alegria de estar junto. Legal. E a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que o nosso tema é acampamento. E aí, será que a gente vai falar de índio aqui, com fogueira e tudo mais, igual o Marco tá pensando? Que tema estranho é esse, meninas? Hoje a gente vai acampar para meditar, né? Ficar bem espiritualizado. Será que é isso? Na Será que é verdade, isso? eu e a Lari, até quando a gente foi reunir para conversar do texto, a gente está muito acostumada a conversar com todo mundo nos estudos. Então, a gente queria começar perguntando para vocês. Né? A gente vai só dar uma dica, e aí a gente vai começar falando que no texto, né, como o título já se refere a acampamento. Então, é falado que a gente sai e uma coisa que a gente conversa muito no Espiritismo, mas que a gente faz é como se fosse a gente saindo da nossa casa para ir acampando, para ir acampar com os nossos amigos. E também é falado que a gente precisa levar certas ferramentas para conseguir sobreviver e fazer uma boa jornada aí nesse acampamento. E depois a gente volta para casa. A gente sabe que tem ida e volta. Então, né, não acho que está muito difícil de entender um pouquinho mais do que vai ser falado, mas eu queria perguntar para vocês, se alguém quiser falar, se alguém quiser colocar no chat, assim, o que vocês acham que a gente vai falar, então, sobre o que agora pode ser esse acampamento, então. Alguém quer comentar? E aí, pessoal? Pensando no Adeilson Salles. Ah lá, o Marcos colocou reencarnação. Será que é isso? Será? Será? Tô pensando. O que será que vai falar, Paulo? Nai? O que Eu também seria? acho que é sobre reencarnação.
Reencarnação é acampamento. Paulo tá pensando. Acampamento. Acampamento. O que seria essa casa, então, para vocês? Por que a gente vai e volta? Como assim? Né? Que aqui, na nossa reencarnação, não é a nossa casa. Como assim? Eu acho que é isso Gente, aí. olha que legal, porque aqui nós estamos, assim, com bastante dirigente de mocidade. Então, assim, as perguntas que a gente está recebendo são perguntas que a gente pode fazer para eles. Olha que bacana, a gente já vai, né? A gente já vai pensando para a gente formular também para eles. E aí, fala, Tira. Olha, eu acho que nem a gente conversou na semana passada, que isso é muito claro, é muito nítido para o espírita, mas ao mesmo tempo não é, no dia a dia. Né? A gente vive muito a vida daqui e essa é a nossa vida. Essa coisa do esquecimento, então a gente tem muito isso como referência. Mas é isso aí, a realidade aqui não é a nossa casa, cara. E a palavra acampamento casa muito bem, cabe muito bem para o que é isso daqui. É temporário. Então, como eu e a Lari conversando sobre o texto, que a gente adorou, que é usar essa analogia em outros lugares também, porque legal, né? Até a gente gostou tanto que mesmo o texto sendo curto, né, esse capítulo dele, do Adeilson, a gente conseguiu dividir em tantos tópicos que dá para fazer, sei lá, um evento muito grande só falando desse tópico. Então, até o jeito que a gente queria ir seguindo era falando das diferentes analogias referentes ao acampamento, né? Então, primeiro, né, como vocês já adivinharam, já entenderam, né, essa saída da nossa casa seria o plano espiritual, né? Mas por que a gente fala isso? Na verdade, é só porque no plano espiritual a gente está mais próximo do nosso espírito, o nosso perispírito, ele vai estar mais próximo da sutileza de energias que é mais próxima do nosso espírito, né? Então, quando a gente vem para a Terra, por exemplo, que está um planeta muito denso, né, mesmo que está indo para a regeneração, mas ainda é muito denso com relação ao nosso espírito e perispírito, né? Da matéria para ir exercitando coisas diferentes. Então, a Partira falou que a gente costuma esquecer, né? E ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já ouviram, por favor, compartilhem comigo, mas eu já tive esse pensamento, acho que quando era adolescente e tudo mais, eu também já vi outras pessoas tendo esse pensamento, de começar a relativizar demais as coisas. Por exemplo, a verdadeira vida é espiritual. Então, assim, tem muita coisa que eu não preciso fazer aqui, né? Por exemplo, eu acho que um assunto que eu já ouvi falar muito disso era tanto do mundo estar indo para a regeneração, e aí principalmente no aspecto de sustentabilidade, no aspecto da ecologia mesmo, né? De aí pensar, mas se a verdadeira vida não é essa material, por que eu cuidaria do mundo, né? Ou por que eu ia cuidar muito de algumas coisas aqui? Por que eu ia ter projetos maiores, né? Ou por que eu vou cuidar das próximas gerações? Alguma coisa assim, né? Então, na verdade, a nossa casa, onde a gente se sente mais próximo da nossa essência, por enquanto, é enquanto a gente não está encarnado, né? A gente tem mais consciência, a gente está em contato mais com essa realidade mesmo, espiritual. Mas aqui continua sendo a nossa vida espiritual, né? Porque a gente está encarnado. Mas não quer dizer que a gente não esteja em contato com a nossa espiritualidade o tempo todo. O nosso espírito está sendo exercitado e até muito mais, né? Porque algumas coisas a gente consegue exercitar enquanto a gente está no plano espiritual. Mas é mais um sentido de criar consciência. A gente toma consciência de muitas coisas. Então, na verdade, aqui é a prova, até conversei com a Lari, é como se no plano espiritual fosse a prova teórica, a gente adquire muitos conhecimentos, a gente vê as coisas de longe, nossa, é isso que vai acontecer, ou é isso que aconteceu, olha só o que eu fiz. E aí aqui tá, agora vai para a prova prática, vamos ver se você está aprendendo mesmo. Então, é nesse sentido que aqui seria um acampamento, né? Então, aqui é um período temporário, é uma coisa que a gente não descarta o que a gente vive durante um acampamento, né? Ainda mais considerando que vai ter várias décadas aí de vida, pelo menos a maioria das pessoas, né?
Então, realmente é um lugar onde a gente pode aprender muito. A gente vê como esse acampamento, a gente vê, nossa, vou ter contato com muitas pessoas, vou aprender muita coisa, vou ter que testar habilidades minhas, então, sobrevivência, vou ter que cuidar de mim mesmo, né, do meu corpo, das outras pessoas. Então, bem nesse sentido. É aquela coisa, né? Se nós somos espíritos e estamos encarnados, a gente precisa saber como a gente pode contribuir, seja em que estado a gente estiver e onde a gente estiver, né? Então, se nós estamos aqui encarnados, a gente continua, nós somos espíritos, então o que posso fazer para contribuir, né, para a evolução, minha evolução e, consequentemente, para a evolução do lugar onde a gente está, né? Do mundo em que nós estamos. O Paulo, ele colocou assim, né? O Paulo entendeu aí. Será que ele entendeu, Lari? Ó. Ou seja, nós estamos acampando aqui e daqui a alguns anos nós vamos voltar para nossa casa. E aí a Nayara completou. Porque estamos de passagem para nossos aperfeiçoamentos. É isso, Lari? Então... É exatamente isso. O Paulo acertou mesmo. E aí, né, seguindo o que esse capítulo do livro nos traz, que a gente está aqui, está fazendo esse acampamento. Mas antes da gente fazer a nossa reencarnação, né, tem que ter um preparo, né? A gente tem que se programar com carinho para chegar nesse lugar que é bem mais distante do que a gente está acostumado da nossa casa, né? E aí, o que a gente faz, né, quando a gente vai ter esse preparo, que é algo que a gente já vem estudando, que a gente já ouviu falar, que é do nosso planejamento reencarnatório, né? E esse planejamento reencarnatório, ele faz esse auxílio, a gente tem esse preparo com o auxílio dos benfeitores, né, com o auxílio daqueles nossos amigos espirituais, e aí tem até no livro dos Espíritos, né, na segunda parte, no capítulo 6, que ele fala diretamente sobre esse preparo que a gente tem que ter para a gente reencarnar, né, que fala do retorno à vida corpórea, que aí ele vai trazer vários tópicos sobre a preocupação quando a gente reencarna, a escolha do corpo ou não, se a gente tem consciência ou não das provas, né? Se a gente tem, assim, esse acompanhamento, se a gente sabe das nossas outras vidas, né? E referente sobre a nossa também, sobre quando que a gente vai morrer, quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Então, tudo isso a gente tem esse embasamento, mas claro que a gente tem que sempre lembrar, pessoal, de que essa preparação é algo feito com um contato com o nosso espírito, né? E com os nossos benfeitores, que não vai ser uma coisa que a gente vai chegar aqui e vai saber perfeitamente como vai ser a nossa vida, né? A gente reencarnei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que vai ser. A gente vê que não é muito assim, né? Que a gente tem que ir caminhando, que a gente tem que ir se preparando, né? E nos construindo para vivenciar esse acampamento. E aí tem uma outra analogia, né? E que aí eu me lembrei muito daquela música Trem Bala, acho que foi muito tocada, né? Que aí ele fala, né, que o trem ele serve como se fosse a nossa vida, né? Ele é passageiro, então ele vai, ele volta, né? Então, é como se a gente estivesse também nesse trem, né? A gente vai pegar esse trem, mas a gente não sabe quando que ele vai voltar, né? O tempo, ele será de acordo com as nossas necessidades, né? Ele será de acordo com o que a gente vai construindo aqui na nossa encarnação, né? E aí é interessante a gente pensar por esse lado do trem, né? De que a gente também está sempre em construção, de que a gente também está sempre caminhando, né? O trem, ele não fica parado, ele está sempre em movimento.
É legal a gente pensar nessas várias analogias da nossa vida, da nossa encarnação, né? O próprio Adeilson, nos capítulos aí anteriores que a gente já viu, ele faz uma outra comparação também. Ele compara com o intercâmbio. Então, ele fala bastante linguajar jovem, né? E assim, e tem tudo a ver o intercâmbio, o acampamento, né? Porque tudo se refere a um lugar que você vai, mas por um tempo determinado. E que precisa se ter um planejamento prévio, né? A gente precisa saber o que a gente vai colocar nessa mala, né? A gente tem que saber para onde a gente está indo, para a gente saber o que a gente vai colocar nessa mala. Então, se a gente vai para um lugar que neva, que está frio no momento, a gente não vai colocar, né? Biquíni, vai ser masoquista. Você gostar mesmo. Então, ele vai falar um pouquinho disso, né? De o que colocar nessa mala, saber para onde a gente está indo e o que colocar nessa mala. E ele faz essa analogia também do intercâmbio, e eu acho que casa muito bem com a analogia do acampamento. Eu achei muito legal. Eu nunca tinha pensado em acampamento. Geralmente a gente fala que a vida é uma escola, mas acampamento cabe muito melhor. E se a gente fosse aprofundar, dá para perceber várias coisas parecidas mesmo. Primeiro que geralmente as pessoas querem ir para um acampamento, né? Não é aquela coisa obrigatória, é aquela coisa meritória, como se fosse um merecimento ir para o acampamento. E isso mostra muito da nossa vontade e concordância, na maioria dos casos, em reencarnar, né? Mostra também algo bom, o acampamento é algo bom, mas não é algo que tem uma pessoa que ensina e a outra que aprende, como uma escola, né? A gente não fica parado e meio que receptivo. O acampamento, todo mundo trabalha, todo mundo faz, é movimento a todo momento, todo mundo faz de tudo, não é geralmente uma atividade só, tem a questão da responsabilidade e o trabalho em equipe. Então, se a gente for ver vários detalhes aí, e o melhor, né? A escola é aquela coisa que você vai e volta todo dia, o acampamento não, você fica realmente um período lá, e a volta para casa também é comemorada, né? E realmente as pessoas voltam melhores de acampamento, aprendendo novas coisas, tendo se divertido e contando experiências para as pessoas que ficaram em casa. Eu achei bem legal. E o acampamento tem os instrutores também, então as pessoas não ficam lá soltas e sozinhas, elas realizam, mas também aprendem com os instrutores, e a gente sabe que a gente está acompanhado e sendo ajudado, tanto por encarnados como desencarnados. Então, se a gente for viajar mesmo aí nesse negócio do acampamento, cara, nós vai mudar o nome de reencarnação para acampamento. Nossa, eu amei. Assim, mesmo a gente conversando, a gente não tinha falado tanto de alguns pontos que a Bertira falou agora, já abriu tanto minha mente que a gente já quer fazer um evento agora, especializado nesse. Dá muito certo. Muito legal. E a questão do investimento também. Para se acampar, precisa-se de investimento, tanto você ir com os equipamentos certos, como você vai em um lugar que demanda de recursos, né? Sim. Então, bem legal, muito legal mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa comparação aí. Muito legal mesmo, já vi lá e vai pensando aí no nosso evento já é baseado no acampamento, entendeu? Eu já estou imaginando o acampamento nos nossos eventos aí. Mas é interessante. É interessante também que a gente consegue, né, perceber a expectativa que a gente cria, né? Ou você vai fazer uma viagem, geralmente, essa questão do acampamento, você já pensa que você vai estar junto de vários amigos, colegas, que vocês vão passar alguns momentos que vai ficar de aprendizado mesmo, né? E você cria uma expectativa. Eu imagino que seja a mesma coisa com a reencarnação. A gente cria uma expectativa de que, nossa, eu vou fazer tudo certo. Algumas coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, mas uma boa parte delas a gente cria experiência. Sim, eu acho que, e até comentando, até a gente comparando agora também com essa questão do intercâmbio, né? Apesar que a gente está apaixonado na analogia do acampamento, mas porque uma outra coisa, né, seguindo nos vários assuntos que são mencionados nesse texto do Adeilson, nesse capítulo, né? Ele também fala das pessoas que vão nos recepcionar. E também no sentido das pessoas que vão ficar mais próximas de nós nesse acampamento, como se fosse, porque a gente vai ter a nossa barraca. Então, das pessoas que a gente vai ter ido junto, que a gente vai ficar mais próximo. E ele relaciona isso com a família, né? Também,
nesse sentido de que a família também é definida no nosso planejamento reencarnatório. Claro que sempre, tudo no espiritismo, a gente sabe que depende do nível de evolução de cada espírito. Então, assim, não é uma coisa, eu quero meu pai e minha mãe esse personagem aqui, e aí pronto, né? Não, tudo é muito relacionado com o nosso processo de crescimento. Então, a misericórdia divina, na verdade, ela é tão bondosa que ela não coloca, por exemplo, só pessoas que você tem dificuldade, você tem uma dívida com essas pessoas, a vida inteira vai ser essas pessoas difíceis de conviver para você. Não. Também são colocadas afinidade tanto no sentido negativo quanto positivo, né? Então, pessoas que você já tem um vínculo, que muitas vezes vão te ajudar naquele processo, porque senão, às vezes, seria muitas dificuldades e você não aguentaria muito. Então, também são colocados, eu acho que se cada jovem, se a gente aqui pensar, nossa, tem determinadas pessoas na minha família corporal mesmo, né, na família consanguínea, que eu me sinto muito próxima, às vezes é alguém que mora já com a gente, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, às vezes é alguém até que não mora com a gente, por exemplo, nós temos um primo, e eu sinto como se fosse um irmão, por exemplo, né? Então, sempre são colocadas pessoas, tanto que a gente tem uma afinidade já no lado luz, quanto pessoas que, se não vier na sua família, vocês não iam conseguir fazer as pazes, por exemplo, né? Se amarem de verdade, né? Então, aí, vem na nossa família dessa forma planejada mesmo, né? Nada é aleatório, mesmo quando pareça, mas determinada família nem planejou ter um bebê, por exemplo. Não existe não planejado na espiritualidade, né? Então, acho que isso também já começa a juntar com o aspecto de que a gente vem para aprender muita coisa. Então, até falando da analogia do intercâmbio, mesmo que eu acho que a gente tem um aspecto de, nossa, que legal, é super diversão, mas tem um aspecto que a gente vai lá conhecer uma realidade completamente diferente. E a gente vai aprender muita coisa, muitas vezes a gente não sabe falar a língua 100% fluente, né? Então, a gente tem que ir se adaptando, é muito aprendizado, muito exercício, né? Tudo é novo, assim, então, como que fala? Isso exige de nós um exercício intelectual e moral, né? Que são as duas asas, assim, que o Espiritismo traz. É interessante que eu acho que a gente, quanto mais a gente sabe que foi tudo planejado e que nós fizemos parte do nosso planejamento, né? Nós fomos sujeito ali que a gente fez parte do nosso planejamento. Vocês não sentem também uma vergonha quando a gente pensa em reclamar sobre alguma coisa? É muito assim, eu me sinto envergonhada. Quanto mais a gente sabe que a gente que planejou, a gente fez parte, tá tudo planejado, tá tudo certo. Quando a gente pensa em reclamar sobre alguma coisa, a gente não sente uma vergonha, principalmente nós que temos, né, esse esclarecimento e tudo mais, que nada é por acaso. Assim, não faz sentido, né? Porque mesmo quando você pensa, nossa, tem uma pessoa que já ia querer ser colocado no mundo feliz, no mundo celeste, a gente sabe que isso não ia exercitar as nossas virtudes, né? Se todo mundo se a gente só convivesse com Cristo, por exemplo, né, a gente não ia conseguir enxergar as nossas dificuldades. Eu não sei se é porque comigo ainda não aconteceu nada muito ruim, muito grave, né? Mas eu penso que eu não vou me dar o direito de reclamar das coisas e de me revoltar. São duas palavras que depois que eu conheci o Espiritismo, reclamação e revolta. Né? É claro que no dia a dia a gente reclama, resmunga e tal, mas eu estou falando daquela reclamação, daquela revolta feroz mesmo, né? Eu sei que tem coisas que eu tenho medo de passar, tem pessoas que eu tenho medo de me distanciar, né, fisicamente falando, então eu sei que dores eu vou sentir. Mas eu acho que o espírita que tem a sua consciência despertada mesmo, ele tenta anular isso. Revolta e reclamação, a gente tem que parar com isso, espíritas. De verdade, sem revolta, sem mimimi, né? Sem ficar mimado, se sentir mimado, tipo, isso tá errado, ou isso não deveria. Por que aconteceu comigo? Esse tipo de pergunta, né? De dúvida a gente não pode ter. A gente tem um exemplo. Oi. Fala aí, Marcos. A gente tem um exemplo do que a Bartira falou aí muito grande, né? Jesus.
ele foi crucificado e ele pediu perdão por nós, né? Então, tipo, o maior exemplo que esse não tem. Ele não reclamou, ele não julgou, ele não ficou bravo, ficou irritado, falou assim, também não vou ajudar mais esse pessoal que está encarnado e que os outros que vão encarnar. Não tem outra explicação. Tá aí o exemplo, tá aí dado o que a gente tem que fazer. Isso aí. Eu acho que Isso, um gente, não tô querendo processo, dizer que a gente... Desculpa, Laí. Pode falar, depois eu continuo. Não, eu só queria dizer que isso não significa que a gente não vai sentir raiva. Eu sinto raiva. Sim. Eu tô falando que a revolta é uma escolha, né? A não aceitação é uma escolha. Agora, certos sentimentos, como tristeza, dor, raiva, é natural da nossa condição, né? E como você disse aí, vai explicar agora, é um processo. Exatamente isso. Porque se a gente já chegasse aqui, né, e se sentisse tudo como maravilhoso, não teria sentido aí a gente entraria naquela pergunta, né? Mas por que eu tenho que reencarnar? Por que eu tenho que passar por tudo isso? É claro que a gente tem que, sim, reconhecer que tudo que a gente tem aqui são méritos, né, e são formas de caminhos, né, para a gente ir passando por nossa evolução, né. Então a gente tem que ser grato o tempo todo, a gente tem que agradecer o tempo todo por tudo que a gente tem, né, por todas as oportunidades que a gente tem, inclusive quando a gente passa raiva, inclusive quando a gente fica triste, né? São formas também para a gente um dia serem melhores, né? O Marcos trouxe o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele não chegou à perfeição sem pular passos, né? Ele passou por tudo isso que a gente está passando. Então, realmente um caminho, né? E aí, falando também desse processo que a gente vive aqui, né, no nosso acampamento, a gente já trouxe, né, que a gente precisa ter as pessoas do nosso lado, né, a nossa família, que é muito importante. E aí o capítulo traz um outro ponto que a gente ficou pensando, né, sobre o período juvenil. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, vocês acham que é importante a gente ser jovem, a gente passar pela infância, pela adolescência? Eu acho que é. Eu acho que é super importante. A infância, principalmente, né? O jeito que as pessoas olham pra gente, a gente que é um espírito adulto, que já viveu muito, e tá ali naquele corpinho tão fofinho, a criança é linda, todo mundo geralmente olha pra criança com um olhar de amor e faz, ai, que gracinha. Então, o amor que a gente recebe no período da infância, a atenção que a gente recebe, a questão da disciplina e educação também, que os pais, né, desempenham ali, eu acho o período da infância fantástico. É bom para o nosso ego, né, de espírito adulto, é bom para o nosso coração também, que recebe um monte de carinho, de fofuras. É claro que a gente sabe que tem casos, né, que... Mas assim, por mais que a criança passe uma infância difícil, é muito difícil um espírito passar pela infância sem que em algum momento tenham olhado para aquele bebê e dado amor para aquele bebê. Nem que se for em olhar, um toque, né? Então, não importa se o espírito matou milhões, se ele errou muito. No período da infância, ele vai receber uma porção de amor ali. Eu acho muito legal. Realmente, é tudo isso que você trouxe. A infância, ela é decisiva nesse período que a gente está aqui reencarnado, né? Porque ela é o caminho que a gente vai ter a segurança para a nossa jornada, né? Vamos dizer assim que é um período onde a gente está muito aberto, onde a gente está muito suscetível à aprendizagem, né? A se moldar, a criar os nossos conceitos, né? A aprender o que realmente é certo, o que não é, o que é justo, o que não é justo, né? E aí tem até no Livro dos Espíritos, que a gente foi pesquisar também, né? Ele fala sobre esse período da infância, né? E aí traz por quê, né? Que é tão importante assim.
essa mudança. Por conta desse, que a Bartira até comentou um pouco, né? Durante a gente estar na infância, a gente tem o nosso cuidado, a gente tem alguém ali tutelando pra gente o tempo todo, tem esse carinho, tem um amor, e isso é importante para a gente se sentir acolhido, né, aqui na Terra. Mas depois a gente já começa a criar os nossos próprios caminhos, né? A gente já não precisa totalmente desse cuidado 100%, né? A gente já começa a caminhar mais sozinho, a gente já começa a buscar novos aprendizados, né? E aí, quando a gente está mais assim, mais flexível ainda durante a adolescência, né? A gente precisa muito da orientação com evangelização, né? E a gente aqui falando dessa educação religiosa, eu falando assim um pouco desse meu processo, né, de mudanças, eu vejo hoje o quanto foi importante, gente, o quanto fez total diferença na minha vida, eu ter sido evangelizada, né? Eu ter sido passado pela mocidade, ter tido os dirigentes que eu tive, que me passaram estudos, que foram me ampliando meus meios de conhecimento para eu saber decidir, né, aonde eu ia caminhar, né, aonde eu ia para o melhor lugar que seria para mim. Né? Então, o quanto que a gente tem que olhar para isso também, né, e dar atenção a Jéssica, que aqui muitos de nós, né, somos dirigentes, né, temos um pouquinho dessa responsabilidade também com os jovens que passam por nós, né, que a gente tem que ensinar, tem que sempre levar esses ensinamentos do quanto que é importante. É muita responsabilidade mesmo, né? E eu acho assim que a infância, ela é a base, né? A gente forma a base da criança, porque a gente, como espírito, a gente vem com nossas dificuldades, os nossos vícios, né? E é na infância que a gente vai aprendendo novos conceitos, né? Principalmente da moral. E aí a gente vai balanceando. E chega na época da adolescência, da juventude, que é que a gente vai balancear e ver, né? Vai fazer aquele filtro do que a gente é mesmo, porque na adolescência a gente começa a se conhecer, eu acredito, né? Perceber que nós temos alguns defeitos, algumas dificuldades que a gente precisa mudar. E a gente vai pegar aquela bagagem que nós aprendemos da infância, se não teve da infância ali, que comece então, né, a buscar, né, porque na adolescência você consegue filtrar e começar a analisar o que é bom, o que é ruim para você mesmo. E eu acho que a parte da adolescência, da juventude é essencial e primordial, porque depende muito do que você está fazendo com ela, com essa fase, depende do que você vai fazer com ela, as consequências futuras, né? O que vai acontecer com você na sua fase adulta depende muito do que você está fazendo com ela na sua adolescência. Então, é uma fase primordial, né? Sim. Ao mesmo tempo em que tanto o espiritismo, e não só o espiritismo, né? A gente pode conversar com pessoas não espíritas e só falar da própria ciência mesmo, assim, da psicologia, por exemplo, né? O tanto que é reconhecido que a gente é uma esponjinha, né, e até adolescente, e o tanto que a gente absorve total do nosso ambiente, né? Então, muitas vezes, até se aquele espírito tiver tendências muito inferiores, assim, que vão aparecer mais depois da adolescência, né? Mas eu acho que a diferença de tá indo para uma mocidade, por exemplo, mesmo que pareça que não tem, não vai adiantar muita coisa, ou algo assim, ou a gente fazer oração em casa, né? Então, parece que não adianta, mas aquilo vai sendo absorvido também pelo espírito, né? E eu acho que, igual a Jéssica estava falando, a gente começa a filtrar. Eu acho que até adolescente ainda é muito conturbada, né? Acho que até idade jovem adulto, assim, a gente começa, sei lá, depois de 20 anos, nossa, nem com 18, que parece ainda muito novo, mas parece que, pelo que eu percebo, depois de 19, 20 anos, a pessoa começa a ter, assim, uma crise existencial, por exemplo. Porque aí ela começa, na verdade, a ver, nossa, eu era uma esponjinha, eu absorvi muita coisa, agora eu tô vendo que tem coisas que foram muito importantes, e aí agora eu tenho que me descobrir, né, quem que eu sou. Então, às vezes, a gente fala do acampamento, né,
a gente entender que no acampamento, imagina crianças no acampamento, né? Todo mundo cuidando delas, alguém é responsável por elas o tempo todo, e depois elas começam a elas poder fazer uma fogueira, por exemplo, né? A elas poder ter a tarefa que elas mais gostam, né? Elas começam a ver onde que elas são mais úteis. Então, às vezes, né, quem estava cuidando delas vai achar meio estranho aquilo, né? Mas aí depois soltar mesmo e cada um entender o que foi fazer realmente ali no acampamento. Qual que é a principal ajuda que o grupo pode levar. A Nayara, ela escreveu aí, olha que legal, contribuição dela. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planejamento que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Ela fez um resumão aí do que a gente já falou. Que legal, Nay. Parabéns, muito bom. Sim, é bem isso. E aí também, falando dessas pessoas de aprendizado, então, né, que eu acho que é nesse sentido que a Bartira também trouxe, que é meio que não tem como a gente ficar revoltado, né? A gente sempre vai ter os sentimentos de tristeza, a gente vai passar por lutos, a gente vai ter muitos sentimentos que precisam ser expressados para nós mesmos, mas que realmente a revolta não conta porque a gente vê como... Tinha uma pessoa que falava, como que ela falava? Que as pessoas difíceis na nossa vida são recursos pedagógicos. E aí, nossa, aquela pessoa... Aí a gente começou a falar, nossa, aquela pessoa está sendo muito recurso pedagógico na minha vida. Então, alguma coisa tem para aprender. E aí o Adeilson, nesse capítulo, ele fala, usando a analogia do acampamento, ele fala, vai ter pessoas muito legais no acampamento, mas vai ter algumas que vai testar a sua paciência. Né? Ele falou de um jeito super sutil. E aí ele falou assim, então realmente também é esperado que, se a gente pensar num acampamento que a gente estivesse indo de verdade, mesmo que com pessoas muito legais, né, todo mundo querendo muito ir, igual a Bertira falou, mas a gente sabe que passar muito tempo junto, né, ia começar a ter alguns atritos, a gente vai ver umas dificuldades de alguém ali, vai ver uma nossa que a gente não sabia, então a gente está sendo posto em prova, né, no sentido positivo mesmo, né. Então ele também traz esses testes, né, do acampamento, de lidar com as diferenças, assim. Agora acho que a Lari vai falar mais sobre. E aí ele traz, né, um checklist para a gente, super prático, assim, do que a gente precisa realmente carregar, né? Então, vamos fazendo as analogias, né? A mochila. Sem uma mochila a gente não consegue ir para um acampamento, né? E aí, o que seria essa mochila aqui para o nosso acampamento, que é a nossa vida, né? Seria o nosso coração, né? A nossa bagagem espiritual, a nossa essência divina, e é onde a gente sempre vai estar em conexão com Deus, né? E aí, um outro item seria a nossa barraca. Sem a barraca, a gente não consegue, né? Então, o que é essa barraca? É o nosso lar, né? É o local onde a gente vai poder sempre voltar, sempre estar em segurança, o lugar onde a gente sempre vai poder estar descansado, né, ter esse repouso, né, mesmo que esse local seja tumultuado, mesmo que esse local onde a gente vai encontrar as maiores das nossas divergências, é um local importante, né, que a gente não tem como a gente fugir dele sempre. E também os nossos amigos, né, a gente sempre vai acampar com amigos, né, então é a nossa família, que a gente já comentou, né, que são as pessoas que a gente vai conviver diariamente, né, com quem a gente vai ter que exercitar sempre a nossa cooperação. E aí um ponto que não pode faltar de jeito nenhum, né, que é o repelente. Se a gente esquece o repelente em um acampamento ou em uma viagem, eu acho que a gente não consegue passar o resto daquela viagem ali tranquilos, né? E o que seria esse repelente? É a nossa oração, né?
é o nosso constante exercício da gente retomar essa conexão com a espiritualidade superior, né, que vai nos afastar do mal, das nossas tentações, né, que vai a perda de energia desnecessárias, né, a proximidade com os perigos. Então, ele vai trazer com que a gente reconecte, né, com as nossas vibrações, e é uma coisa que a gente tem que passar sempre. A gente tem que sempre estar com repelente, sempre estar protegido. Ou seja, que a gente possa sempre lembrar desse veículo que é a nossa oração, né, que é algo muito simples e muito que a gente pode fazer de uma forma muito singela, mas que vai contribuir muito para nós mesmos, né. E por fim do nosso checklist, né, vem um mapa para a gente conseguir chegar nesse destino, né, no destino final. E o que seria esse mapa para a gente? O Evangelho, né? Quando a gente sempre está perdido, quando a gente sempre está com dúvida, né? Ou para a gente sempre manter uma rotina diária, né? Uma rotina bem. A gente busca o nosso evangelho, né? A gente busca estudar o evangelho, a gente sempre tem que consultar ele para a gente manter o nosso caminho aí firme e forte, né? E aí depois, né? E aí fazendo esse caminho, a gente sabe que a gente vai passar por diferentes lugares. E esses diferentes lugares, eles vão ter diferentes curvaturas, diferentes tamanhos, né? E o que seria isso, né? Seriam os lugares montanhosos, né? Que vai fazer com que a gente exija uma maior determinação, né? Que exija um esforço maior para a gente lidar da nossa paciência, para a gente aprimorar a nossa persistência, né? É para a gente aprender a resistir ao que nos incomoda, né? A ver os espinhos que vão aparecer, né? As feridas que vão estar nesse caminho, que a gente vai ter que ir lá e cuidar dessa ferida, né? E sempre, pessoal, sempre que a gente passar por esse caminho, o Adeilson lembra que a gente tem que usar a lanterna da nossa oração, né? Que a gente tem que sempre estar lá com ela, com os nossos pensamentos sempre em vigila, para que esses momentos possam ser um fortalecimento para nossas virtudes, né? Para que a gente possa se sentir fortalecido, e não que a gente se sinta mal, que a gente possa desistir no meio desses caminhos difíceis. Não, que a gente reconheça os pontos bons que a gente tem, né? Que eu acredito muito que é o maior dos nossos objetivos aqui, né? Olhar para o de bom e melhor que a gente tem já e que a gente já carrega, né? E aí, o que faz a gente sempre olhar, né? E que faz a gente não desistir é o nosso combustível da fé, né? Que é sempre o que vai fazer com que a gente vê sentido em estar nesse caminho, né? É o que não vai deixar a gente entristecer, né? Por falta de condições melhores, ou porque a gente vai entrar nesses questionamentos ou nessas reclamações, né? A fé é o que vai deixar a gente bem, né? E aí sempre exercitar a fé, né? Aí como que a gente conversando, eu e a Gabi, né? Como que a gente faz para exercitar a nossa fé, né? Sempre estudando, sempre a gente estando com amigos, com pessoas do mesmo ideal, que vai deixar a gente bem, que vai fazer com que a gente se sinta fortalecido. Então, tem todo esse preparo mesmo, essa orientação que está aí nas nossas mãos, né? Eu acho, novamente, o Adeilson com as analogias dele super joviais, né? Que a gente pega e leva para sempre, assim, né? Eu achei muito legal cada analogia dele. Então, e realmente bem pertinentes, né? Então, ó, realmente, a gente leva a mochila para tudo quanto é lugar. A gente leva a nossa essência, a gente leva por onde a gente vai levar os nossos sentimentos. Não tem jeito. O que a gente sente, a gente leva para tudo quanto é lugar, né? E eu achei bem legal. Aí a Nayara, ela vai falar da barraca do lar aí, né? Aí a Nayara coloca assim: o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. Nosso lar. Ai, que linda definição de lar, Nay.
Amei. Essencial o lar pra gente, Então. né? E aí ele vem fazer analogia de amigos, como a família, né? Como a Lari falou. A nosso repelente, que é a oração, né? O mapa, que é o evangelho, com certeza, se a gente seguir, né? Nosso norteador aí. Mas eu acho muito, muito lindo quando ele fala que a nossa lanterna é a oração. Porque a gente pode estar passando o perrengue que for, a hora que a gente para, se conecta e pede mesmo ajuda, pede auxílio, faz uma oração de agradecimento. Gente, parece que é instantaneamente, parece que realmente acende uma luz. Né? Parece que algo se ilumina para você, você se sente confortável, né? E eu achei bem legal essa analogia dele, principalmente da lanterna. Todas foram bem cabíveis, né? E essa da lanterna como a oração eu achei o máximo. Vocês Eu acharam? também. Foi a minha preferida. Um colega meu, o Mário, do IELAR, ele tinha usado essa analogia também. Ele falou que oração era a luz. Que quando a gente ora, a gente acende a luz. A resposta, a solução está à nossa volta, mas a gente não enxerga, tá tudo escuro. Aí, quando a gente ora, a gente acende a luz e fica tudo acessível ali, né? Fica tudo mais fácil. Gostei muito. Lanterna também é muito bom. Mais uma aí pra gente usar. Isso aí. Sim. Também comentando, é Nayara, eu não sei porque parece que o nome dela escreve diferente, mas Com H, desculpa, né? assim, Nayara com H. avisa aí, Nayara, é assim que fala o seu nome. Mas achei muito legal dela falar de um jeito super bonito, né, também de ser essa casa de afetos. E aí eu lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra, eu acho que até era um congresso que falava só sobre família, né, e diferentes pessoas falavam. Mas aí em alguma palestra dele, ele falava o tanto que pelo Espiritismo a gente estuda isso, né, também. Tanto que a família é para ser um mini, uma amostra pequena do que, na verdade, a gente tem que viver com o mundo inteiro, né? Então, ter essa fraternidade universal, né? Então, na verdade, na família a gente, supostamente, para a gente vivenciar muito afetos, e mesmo quando tem ambientes mais conturbados, eu acho que a gente sente esse tipo, pelo menos, de estabilidade para onde a gente pode voltar, e que é para a gente ir expandindo isso, né? Então, já ligando também com a questão da oração, eu sinto a mesma coisa que a Jéssica falou. Eu lembro até acho que no começo da quarentena, parece que sempre está um período tenso agora, né? Mas acho que no começo, muita gente não estava sabendo o que fazer, estava muito perdido. E aí eu também estava me sentindo bem, sabe? Sentia uma vibração mais baixa mesmo. E aí quando começou já essas reuniões de estudo com o pessoal, né, também outros jovens espíritas e tudo mais, aí parece que é como se a gente estivesse em outra realidade, assim, tivesse realmente acendido uma luz, né? Então, acho que reunir também com pessoas, sempre, né, tá sempre reunindo com essas pessoas que têm o mesmo ideal, que faça um ao outro acender a luz um do outro, né, mesmo que, porque eu acho que todo mundo estava perdido, e ao mesmo tempo a gente conversando entre si, conversando sobre os ensinamentos de Jesus, a gente conseguiu se elevar, né, em um momento rápido, simples, e também a gente na verdade, um dos trechos principais, porque eu acho que a oração não é só, vai além, né, do que a gente realmente parar intencionalmente para se conectar e fazer uma oração do Pai Nosso, por exemplo, né? Então vai também nos nossos atos. E aí é muito interessante que na verdade, a gente ficou curioso de ver, porque tem uma citação do Leon Denis, de uma frase, né, do livro nossa, meu Deus, do caminho do ser, do destino e da dor, né, do branco. E aí é na parte sobre o destino, né, e a gente procurou, na verdade, esse capítulo do livro, e aí, assim, Leon Denis, maravilhoso o jeito que ele coloca as coisas, né, mesmo que era muito científico, mas ele consegue tocar no coração, assim, de uma forma muito incrível. Então, na verdade, a gente até escolheu um trecho, na verdade, é a frase que está no capítulo do Adeilson, e a gente ainda vai ler a continuação da frase seguinte. Aí depois eu explico por que a gente quis colocar. Então, no Adeilson tá. Mas o nosso destino melhorará desde que saibamos fazer nascer em nós mais desinteresse, mais justiça e mais amor.
E aí, a continuação. O ser deve se aperfeiçoar, embelezar, sem parar, sua natureza íntima, aumentar o seu valor próprio, construir o edifício de sua consciência. E aí ele fala que esse é o objetivo da evolução. Então, eu acho que esse trecho do Leon Denis também, o seguinte, até uma outra parte aqui, mas ele traz muito para nós, assim, ele fala que a gente precisa, então imagina, um acampamento lá, desse jeito, sabemos que tem dificuldades, sabemos que tem ferramentas, né, sabemos que temos que fazer uma oração, por exemplo, todos os dias, parar esse momento, mas aí é como se no final, né, tipo, o essencial também dessa oração ou dessa fé é colocar ela em ação, né, então é fazer nascer em nós a lei de justiça, amor e caridade, né, que é o jeito que ele coloca até, porque ele fala desse nascer mais desinteresse em nós, e na verdade se a gente for ver, for entender o termo, né, é porque no sentido de ser contrário ao interesse pessoal, que é o egoísmo, né, e a gente sabe, a gente usa o contrário de egoísmo como sendo a caridade. Então, é ele realmente falando da lei de caridade, justiça e amor, né, que é uma lei só. Então, qualquer coisa, aí eu, conversando com a Lari, a gente pensou, tá, como que a gente coloca isso em prática, né, essa lei em prática? Vai ser através de pequenas coisas, né, a gente conversou sobre isso, e, assim, perceber a necessidade do outro. Então, a gente está lá no acampamento, percebeu que alguém precisa de ajuda, claro que a gente vai ajudar, né? Não importa a história daquela pessoa. A gente sabe que a gente está aqui para diminuir o sofrimento de todas as pessoas. Então, não é só o nosso sofrimento, é o sofrimento de todos. Essa que é a nossa missão, não é mudar ninguém. Eu acho que até o Leon Denis foca tanto em nós, ó, transforma você, não é para condenar o outro. Porque, assim, a gente não consegue mudar o outro, né? A gente está aqui para mudar a nós mesmos. Então, quando eu estava lendo o trecho do capítulo dele, do Leon Denis também, deu esse senso de empoderamento sobre a nossa vida. Né? Tudo tem um preço a pagar. Então, quanto mais você fica responsável por você mesmo, você sabe que você podia estar vivendo, talvez, em condições melhores, por causa, se você estivesse exercitando hábitos bons, né? Mas também tem um lado maravilhoso, que você pode, então, criar esses hábitos bons, né? Você pode se perdoar e continuar. Então, até o Leon Denis depois dá um exemplo de que a cada vez que a gente realiza uma boa ação, a cada vez que a gente tem um pensamento de amor, então só através de um pensamento de amor ao próximo, o nosso espírito já se ilumina, né? E então cabe muito com essa luz, né? Desse amor ao próximo. E aí ele fala que acontece até uma dilatação interior, a gente se sente expandido. Então, eu acho que nesse sentido, da gente, nossa, um problema que era pequeno, agora eu estou vendo numa dimensão maior, né? E agora, quer dizer, depois ele fica menor, né? Depois o problema fica pequeno. A gente consegue ver como que a gente consegue resolver. E aí, eu acho que era a última frase que eu vou ler, e aí já vou parar de falar, falei demais. Ele só fala que a alma, então, ela vai adquirindo um poder de radiação mais intenso, né? Então, eu acho que ele dá esse empoderamento para a gente saber que até um pensamento de amor, a gente pode, como fala, pode ser algo muito importante para a nossa evolução espiritual, né? Então, às vezes a gente pensa, eu estou aqui na quarentena, parece que eu não consigo fazer bem para outras pessoas, como que eu vou exercitar esse bem? Acho que eu vou ficar sem fazer nada mesmo, né? Mas, na verdade, uma oração, um pensamento positivo, não é nem uma coisa pequena, né? É algo que você vai se iluminar na hora. Então, a gente achou muito interessante tudo isso, de focar nas pequenas ações e na sua luz. Né? Isso vai ajudar outras pessoas também. Nossa, Gabi, e essa coisa de, o que a gente vive e está passando, tudo depende da gente mesmo, né? Se a gente quer melhorar, depende da gente. Não tem prova maior do amor de Deus e da perfeição de Deus, né? Porque eu fico imaginando, quando a gente espera algo de outra pessoa, quando algo que a gente precisa que aconteça na nossa vida dependa de outra pessoa, a gente acaba sempre se frustrando, né? Porque a gente sempre espera algo que aquela pessoa faça. Então, na maioria das vezes, a gente se frustra.
Então, assim, Deus é tão perfeito, né? É tão puro amor que depende só da gente. Deveria ser mais fácil do que a gente imagina, porque depende só da gente, né? A gente não tem como colocar a culpa no outro, não tem como se frustrar pelo que o outro está fazendo, porque não depende dele, depende de nós, né? Então, e isso eu acho assim, que isso demonstra muito o amor de Deus e a perfeição divina. Tudo é muito perfeito, tudo é muito certo, né? Deus é amor. Deus é amor. É isso Sim. mesmo, Paulo. E só para fortalecer mais ainda, né, sobre esse empoderar a nós mesmos, né, esse da gente ser a ação que a gente quer ver no mundo, né, as mudanças que a gente quer ver, que a gente possa ser esse instrumento, um destaque, né, que a gente enxergou no livro, nesse capítulo, é que ele fala para a gente seguir o nosso coração, né? O que seria seguir o nosso coração? É seguir as nossas intuições, né? A nossa intuição é a nossa conexão direta com Deus, né? É a nossa conexão direta com a espiritualidade que quer o nosso bem, né? Que está sempre ali nos orientando. Então, que se a gente sempre nos ouvir, né? Ouvir o nosso coração, ouvir a nossa intuição, a gente já vai ser capaz de realizar, né, essas pequenas boas ações que a Gabi trouxe muito bem, né? E aí, no trecho do livro também, do Leon Denis, né, ele fala que, em vez da gente recear o futuro, né, em vez da gente ficar ansioso para querer construir coisas para o futuro, né, o homem saberia a alegria das certezas eternas, né, com a confiança no amanhã. Suas forças redobram, seu esforço para o bem será multiplicado por 100. Ou seja, quando a gente coloca, né, a nossa confiança, quando a gente utiliza da nossa fé, né, do nosso esforço de acreditar no que nos é intuído, né, a gente não precisa preocupar com o futuro, porque ele já está sendo construído agora, né, a gente está construindo esse futuro, né, a gente está fazendo com que esse caminho seja bom, seja proveitoso para nós mesmos, né? E só para fica receoso se não estiver fazendo nada, né? Exatamente. Só fica receoso quem está fazendo para desconstruir ao invés de construir, né? Aí a pessoa fica receosa, fala, nossa. Exatamente. Aí vem a pulga atrás da orelha, né? Aí vem a incerteza, né? Agora, quando a gente está realmente ali no caminho do bem, seguindo o nosso coração, não tem dúvida, né? A gente só vai. E só para finalizar, tem também uma frase que é: tua obra mais bela é tus mesmos. Né? Então, olha o quanto que é lindo e o quanto que isso é forte, né? A gente acreditar em nós mesmos, que a gente é a obra perfeita que Deus fez, né? A gente é tudo que a gente precisa ser, né? Basta realmente a gente ter esse acreditar em nós. Assim, com as tuas mãos irás dia a dia moldando o teu destino. Leon Denis. Então, eu acho que é isso que assim, que ficou muito forte pra gente, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Alguém quer comentar, pessoal? O que achou do estudo? O que mais gostou? Nós conseguimos terminar certinho na hora hoje. Parece que foi tudo cronometrado. Não? A gente pode encerrar? Martíria vai falar? Foi ótimo. Foi ótimo. Gente, a gente vai encerrar. A gente vai encerrar com uma prece. Agora alguém quer fazer a prece? Coisa de mocidade, hein? Cadê os dirigentes aí? Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui com disponível. vocês. E é isso. Eu também queria agradecer imensamente, assim, pensar que
mesmo tempo de estudo nosso junto já foi grande aprendizado, e também conhecer na verdade, ler pela primeira vez o Adeilson Salles, porque já faz muito tempo que eu estou ouvindo falar dele, de pessoas próximas, eu estou teimando em não assistir nenhuma palestra dele, ou ler algum livro, e aí agora eu fiquei muito tocada mesmo pelo jeito que ele consegue, ele tem essa facilidade de fazer as analogias, de falar de uma forma mais jovem, então realmente fez uma diferença muito grande, e principalmente estando aqui com vocês, né, até nesse momento eu estou muito pelos comentários de vocês, e ainda a Bartita foi longe na analogia, e eu falei, gente, estou muito animada, agora querendo estar. E, enfim, foi muito bom, estou muito grata mesmo pelo convite, pela oportunidade. Nós aqui agradecemos imensamente a participação de vocês também. Eita! A participação de vocês. Foi muito bom o estudo, foi muito leve a maneira que vocês conduziram. Parabéns, meninas. Foi muito gratificante, né, gente, tê-las conosco. O estudo foi muito gostoso, né? Foi leve e foi cheio de informação. Parabéns mesmo. Vou fazer a nossa prece. O Paulo falou que estava disponível, Paulo, para a prece? Foi isso que eu ouvi? Eu vou fazer, então, a prece final, tá? Então, mais uma vez, vamos acerenar nossos corações e agradecer imensamente a oportunidade que nós tivemos aqui hoje, ao aprendizado que nós tivemos, a presença da espiritualidade amiga que nunca nos abandona, que possamos sempre facilitar esse canal entre a espiritualidade, para que possamos seguir menos nossos instintos e mais a nossa inspiração. Que sejamos luz e possamos utilizar sempre o Evangelho como mapa do nosso acampamento. Obrigada, Senhor, por estarmos acampados. Obrigada a todas as facilidades que encontramos, que às vezes sabemos, que às vezes temos até mais do que merecemos. E que nos ajude a enfrentar cada prova de nossas vidas. Agradecemos novamente e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.